quarta sim, acontece aqui sempre um culto especial. De quando em vez nós temos Deus na nossa casa, Deus na nossa família, e hoje nós estamos de volta para aquele nosso culto especial, o culto das mulheres. Então, que nós já sabemos também que os homens não devem ficar de fora, né? Porque todos estamos aqui para aprender, todos estamos aqui para ouvir alguma coisa, alguma mensagem da parte de Deus. Então hoje não será diferente. Então mesmo para a gente dar início aqui ao nosso culto de hoje, eu vou pedir que vocês se posicionem aí em casa, se juntem a nós, para que façamos a nossa oração inicial, para que Deus esteja conosco, para que o Espírito Santo nos acompanhe aqui do primeiro ao último minuto. Então eu vou pedir já que a gente ore, entregue este culto nas mãos de Deus, para que tudo corra da melhor forma possível. Oremos. Deus da graça, Deus da glória, do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, agradecemos por mais um dia, agradecemos por mais um momento, exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, pois o Senhor é o Deus, Pai, que comanda e controla as nossas vidas. O Senhor, Pai da graça, é Ele conhece o início e o fim. O Senhor é o dono, Pai da glória de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, posicionados nesta noite para fazer este culto, para prestar esta homenagem a Ti, Pai da glória, para Te render graças, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Capacita cada um de nós, Senhor, neste lugar. Use-nos segundo a Tua vontade, Pai da glória. Toma a dianteira, Senhor, Pai, de tudo que vai acontecer aqui nesta noite. E não permita, Pai Santo, que o mundo das trevas interfira, Pai, na Tua obra. Cancelamos nesta noite toda a força do maligno, todo o projeto do mundo das trevas. Destruímos toda a força contrária, Senhor, à Tua vontade. Todo espírito que tentar impedir esta obra seja repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós deixamos tudo nas Tuas santas e benditas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir este momento, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Deixa-me já, como pontapé de saída, agradecer ao anjo da casa, que é o nosso pai na fé, o apóstolo Daniel Barruani. Agradecer também ao pastor Jeremy, ao pastor Alain, ao pastor Carlitos, pastor Alexandre, pastor Leonel. São os pastores aqui da comunidade SEMI, os pastores que têm nos ensinado dia após dia. Então eu fujo agora porque temos aqui uma beldade, temos uma cara de frente, temos uma irmã que nos veio abençoar aqui na família SEMI, e que já convidamos a ela para saudar a todos vocês aí em casa, porque é uma cara conhecida. Ali quando todos já entram no Facebook, já sabem, a Inês em Cristo. A Inês em Cristo chegou hoje, vai pegar fogo. A palavra aqui Glória a Deus, vai arder. assim A paz do Senhor, amado. Shalom, graça e paz. É uma bênção, antes de mais, estar aqui. Creio que é a vontade de Deus, não é? Porque costumo sempre dizer, o encontro entre duas pessoas que creem em Deus não é nem coincidência, é porque Deus preparou aquele momento muito antes de nós sabermos. E eu gosto de mencionar isto porque muitas vezes a gente diz, epá, calhou, no nosso entendimento calhou, não é? Mas Deus já tinha preparado este momento exatamente para nós falarmos esse tema, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Agradecer a todos vocês da Igreja SEMI, obviamente o pai da casa, que é o apóstolo Barruani, a quem também tenho muito respeito, que tem um grande ministério. Muitas vezes também temos tocado algumas impressões e tem sido muito de grande valia. E também não deixar de agradecer à Igreja da Plenitude Divina, neste caso para eu ser esta Inês em Cristo hoje em dia, e graças também a este grande ministério, que também é do apóstolo Abraão Paulo Butuque, que é o meu pai espiritual. Amém. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Pela vida aqui da nossa amada Inês, agradecemos sim a Deus, porque se Ele não nos tivesse feito graça de estarmos aqui hoje, nesta noite, não estaríamos aqui. Então já é mesmo motivo para a gente agradecer. E sem mais delongas, eu vou aqui fugir para o nosso tema principal, que é como honrar. Eu gosto muito de falar de honra.
gosto muito de falar de honra, porque nós somos vasos de honra. Então, quando se fala de honra, já nos dá aquele, não é orgulho, mas nos deixa com aquela ousadia de cidadãos do reino. Então, é exatamente isso. É o falar de honra já nos remete aqui àquela parte, sabemos que somos herdeiros, de dono de todas as coisas. Então hoje nós vamos aqui conversar com a nossa querida Inês a respeito deste tema, como honrar os nossos pastores na igreja local, como honrar os nossos pais espirituais. Então esteja conectado aí, pegue o seu bloco de notas para aprender também aqui, porque eu já estou posicionada mesmo com os ouvidos espirituais abertos e conectados para nada me passar de lado. Querida Inês, vamos começar aqui a ajudar os nossos amados lá em casa com a definição do que é honra. Muito bem, antes de mais, também é uma honra estar contigo, Abélia. Já dividimos alguns poucos, mas eu sempre digo que estamos agora a dividir o altar e servimos ao mesmo Deus. Bom, eu começando por honra, e dizendo que é essencialmente honra que vem do ônus, não é? Que eu fiz alguma coisa que é a reputação e dignidade. Para aqueles que são muito mais leigos, honrar ou honrar, dar honra a alguém, significa exaltar alguma coisa, dignificar, distinguir alguma coisa. Não desmerecer, acima de tudo, não é? Considerar, manifestar respeito. E esse manifestar respeito, acredito que em várias, quando a gente diz vamos dar honras da casa, estamos a dizer aquilo que, pronto, é receber bem alguém em casa, vamos dar honras ao Presidente da República, por exemplo, são honras de Estado, você recebe na conta vermelha, alguns estadistas, vamos dar honras também aos nossos pais, em algum momento nós também, quer dizer, eu aprecio mais na área evangélica, mas quando a gente dá honra a alguém, basicamente, até no setor de trabalho, é para nós exaltarmos, distinguirmos a pessoa em alguma coisa. Tenho o meu quadro de honra na escola, não é? As crianças, às vezes, porque são boas alunas, têm lá. Então, é distinguir alguém, é distinguir algo, é dar o de cima e não desmerecer, conforme eu digo, tudo à volta de querer exaltar determinada coisa ou até alguém. Muito bem. Exatamente isto. Dizias aqui que já tínhamos aqui os quadros de honra posicionados aí na secretaria, nas nossas escolas, e todos nós lutávamos para fazer parte dessa. Sim, é verdade. Então, é esta honra, nós crescemos com uma ideia de honra realmente muito aliado a isto. Para quem às vezes não percebe exatamente, mas honrar alguém, sim, dar honras da casa, honras em vários ramos, não é? Honras na casa, honras do trabalho. Eu recebi um quadro de honra, menção honrosa, quando alguém recebe uma menção honrosa, porque fez alguma coisa, o nome dele foi mencionado. Então, várias vezes na nossa vida a gente dá honra, até mesmo na conversa. Eu posso dizer, fulano de X é uma bênção na minha vida, ajudou-me, porque a minha senhora, o meu patrão me deu 1 quilo de arroz, etc. Ele é uma bênção, não sei o quê. Não se trata só de agradecimento. Estamos a exaltar a pessoa relativamente a algo que está aliado ao seu caráter, a algo que está aliado à sua maneira de ser, postura ou algum feito também. Então, glórias sejam dadas a Deus. Então nós hoje vamos falar da honra, como honrar aqueles que nos precederam na fé, como honrar aqueles que se dedicam arduamente a ensinarem-nos tudo que nós sabemos hoje e tudo que ainda vamos aprender, porque eles foram enviados por Deus para fazer esta obra magnífica, né, de trazer a voz de Deus, a palavra de Deus, e se deixarem usar por Deus para a transformação de vidas. Então, glórias sejam dadas a Deus. Eu quero saber de ti agora, minha querida, por que nós devemos honrar os nossos pais? Olha que
te vão crucificar lá em casa, tá a perceber? Porque nós não vamos falar daquela honra de pai para filho, vamos falar da honra de filhos para pai. Muito bem. Mas se estamos comprometidos com a palavra, nós devemos saber, antes de tudo, que é um princípio. Amém. É um princípio de Deus, até porque existem leis, existem princípios. E tudo que tem a ver com leis de Deus e princípios são coisas que geram sempre alguma coisa da parte de Deus, porque é automático. Por que eu estou a começar por esta parte? Nós falamos sobre o que é honra, exatamente o que é honra. Quando a gente fala sobre que a honra é um princípio de Deus, é que muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer assim: bom, eu gosto do fulano de xixi, mas me ofendeu. Epá, isso é quebrar os meus princípios, não posso avançar. Depois às vezes nós dizemos assim: ah não, aquela fulana, eu também, infelizmente isto acontece, eu não gosto dela, mas faz parte, epá, tem a ver com os meus princípios, é por isso que eu entrei. Então a honra é um princípio divino e é uma forma de nós também acessarmos muitas coisas na arena divina, neste caso na arena celestial, até porque na palavra de Deus a honra é mencionada em vários aspectos, inclusive que devemos honrar uns aos outros. Tem aqui também na 1 de Samuel: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Quando eu falava no início, eu dizia que honrar é não desmerecer. O que significa que quando nós não honramos a Deus, automaticamente estamos a ser desmerecidos. Amado, esteja aqui conosco a caminhar, porque o que estou a dizer é o seguinte: sendo um princípio de Deus, sendo um mandamento de Deus, nós fazemos parte daquilo que é a criação dele. E se é a criação dele, é parte dele. Amém. Então, se é parte dele, eu costumo dizer que, muito aliado à autoridade delegada, que é aquilo que ele delega na terra, está a honrar a ele. Se, por exemplo, vamos fazer o seguinte: alguém chega aqui na igreja e chega e diz: eu vim em nome de Amélia para vir buscar a Bíblia. Obviamente, eu mereço aquilo que a Amélia tem, ou que estava a dispor da Amélia, porque vim ao nome dela. Então, porque eu vim da parte da Amélia, eu tenho o merecimento daquela Bíblia, porque é alguém conhecida nesta arena, ou nesta igreja. Aleluia, amém? O que significa que, sendo um princípio divino, é um meio de acesso. E sendo um meio de acesso, eu digo, nós todos somos embaixadores de Cristo. E por sermos embaixadores de Cristo e aceitarmos isto, já é algo que nos faz nós termos acesso a coisas dele. Então, se as pessoas nos honram a nós antes de ir falar dos nossos pais, já de para si a pessoa tem uma determinada graça. Porque em algum momento o fato de nós honrarmos a quem Deus confia e a quem Deus delega e a quem Deus também honra por alguma coisa, esta pessoa automaticamente tem acesso a certas coisas gratuitamente, involuntariamente, mesmo sem pedir. Por que eu digo por que nós devemos honrar? Para chegar até aí, por quê? Os homens de Deus indo e buscando da palavra, se a Bíblia diz honre pai e mãe, está a falar daqueles que biologicamente, né, nos dão a vida, né? E se nós temos pai e mãe que nos ensinaram, obviamente, a crescer na arena da carne, que eu costumo dizer, uns têm a graça de ter os seus pais que entendem a palavra de Deus e já ter acesso à arena espiritual e serem explicados, outros não. Mas então, se Deus nos dá um mentor, que é um pai espiritual, um homem de Deus, obviamente, se nós não honrarmos esta pessoa que Deus confiou para delegar certo tipo de coisas ou para nos treinar, obviamente nós não temos acesso àquilo que Deus lhe deu e que Deus está a dar a esta pessoa. Porque o que tenho visto muitas vezes hoje, e que eu concordo, mas em certa parte eu acho que as pessoas devem se focar exatamente naquilo que é a essência. É que dizem, vocês não podem idolatrar os seus pastores nem apóstolos.
porque idolatria é pecado. Vejo muita gente a dizer que eu idolatro, eu gosto muito do meu pastor, essas coisas, e outros não seguem Cristo. Claro, até o próprio apóstolo, até o próprio pastor sabe disso. Mas há uma coisa que é importante a gente também não ignorar, é que este princípio de honra ao nosso apóstolo e pastor, às vezes no meio do caminho, eu costumo dizer aquela palavra, às vezes pode até se confundir também com inveja e arrogância, quando a gente não honra em desculpa de dizer que eu não posso idolatrar a pessoa. Nós temos que saber que idolatria é uma coisa. Você consegue cantar uma música, se alegrar e querer abraçar um músico e não consegue honrar, não estou a dizer idolatrar o seu apóstolo, porque as pessoas dizem que eu também não posso exagerar, porque ele é meu apóstolo, eu tenho que ir para Deus. Está claro, a palavra está clara. Diz que nós devemos honrar a Deus porque Ele é digno de honra, digno de exaltação. Mas nós quem somos? Eu sempre digo isto nas minhas abordagens. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus são pequenos deuses. Se você não honra o pequeno Deus dele, como é que você vai honrar? Como é que o Deus Pai, que delega aquela pessoa, que está ali, aprende e vai dar esta capacitação ali, Xuxa, ou seja, quem for, vai fluir na sua vida? Esta unção não vai fluir na sua vida. Porque você não honra aquilo que você não honra, aquilo que você não exalta também, aquilo que você não tem consideração. Você está a desmerecer. Se você desmerece, você é digno. É verdade. É verdade. E olha que nós sofremos até algumas represálias quando fazemos aqui um post nas redes sociais valorizando estes homens de Deus. Você deixa uma mensagem de honra, valorizando aquela pessoa que dia após dia tira o seu tempo para ensinar-te alguma coisa. Aparecem lá algumas vozes, alguns mas comentários. Mas conseguem pôr Jay-Z, exato, conseguem pôr Beyoncé, conseguem postar uma música de... Eu vou ser muito clara, da Arena das Trevas, e que nem vou mencionar nomes, mas conseguem pôr músicas obscenas e dizer que não aguento com esta música. É porque eu digo, nós os cristãos, em certa parte, os cristãos têm culpa, porque os cristãos sabem que a palavra de Deus, que o reino de Deus é tomado por violência. Nós não temos esta ousadia de mostrar às pessoas, de dizer mas com A e B, porque temos medo de chocar. É um confronto, Deus não vem, a palavra de Deus nem sempre é para nos deixar, por si nos motiva, nos alegra, mas é um confronto. E tem que ser um confronto diário, porque o mundo das trevas está-se a posicionar. E nós temos que ensinar que o princípio da honra gera também honra nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que eu digo que se você não honra o seu pai, não honra a sua mãe, ele está há quantos anos no ministério? Vou dar exemplo do teu pai espiritual, apóstolo Baruane. Ele hoje vem e capacita sobre a igreja, do posicionamento da igreja nos últimos tempos. Quantas horas de tempo ele levou para meditar aquela palavra, para ensinar o povo de Deus? Quanto tempo ele investiu para ensinar o povo de Deus sobre esta palavra? Quem é que lhe revelou este tipo de coisa? Quantos anos levou e quanto tempo você leva? Você leva 5 minutos. Você leva meia hora para perceber aquilo que ele levou. Quanto tempo? Exato. Porque o processo que ele teve, você pela graça, você é alcançada em 2, 3 minutos, mas é um processo que este homem de Deus está a ter e você não quer honrar. Você está a dizer que o tempo que ele investiu em ir buscar aquela palavra não vale nada. A palavra de quem? O momento que ele teve conversas com Deus, você está a dizer que não valeu nada. Então, se você honra esta pessoa, Deus se alegra. Porque é um princípio dele. Então, se Deus ungiu, colocou uma unção na vida dele, para poder transmitir para ti, você não vai ter como encontrar aquela unção se você não honrar aquele homem. Mas olha, querida, é engraçado que muitas das vezes nós nos deparamos com estes, vamos lá, é um termo meio pesado, mas é necessário que se use, com os hipócritas dentro da igreja que se encontram maldizendo os próprios pastores, mas são estas mesmas pessoas que voltam porque precisam de bênção, precisam de uma palavra liberada por este homem de Deus que outrora tu criticaste a tua irmã porque homenageou aquele homem de Deus nas redes sociais ou, sei lá, deixou a foto dele no seu perfil do WhatsApp, coisa e tal.
olha, levou um presente porque já é E quando crime, muito, já é crime, até às hoje em vezes dia. tentam insinuar que nós dormimos com os nossos pastores, Exato. que nós dormimos com os nossos apóstolos, porque acham demasiado elogio ou fotos excessivas, ou até inclusive dizer, sempre mencionas, é um princípio. Se nós entramos em oração, não mencionamos, por exemplo, a Deus, a Jesus Cristo. Você acessa mesmo a Jesus Cristo. Quando entramos em oração, o que é que a gente diz? Olha, eu vou fazer esta ponte para que a gente perceba. Os que estão na Bíblia, nós queremos achar que honramos. Porque parece que é de praxe fazer aquela oração, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu não posso dizer Deus do meu pai, apóstolo Daniel Baruan, já levanta polêmica. Não é bem Mas por que tem que dizer Deus do teu... Ele não é só Deus do teu pai. Está a perceber? Então por que eu tenho de mencionar Abraão? Eu não conhecia Abraão. Sabe, há muitos filhos bastardos por causa da falta do princípio da honra de entender isto. Por quê? É assim, na arena espiritual, eu costumo dizer, porque é a minha experiência, cada um tem a sua experiência. Eu penso que na arena espiritual é uma estrada, na qual, se você não honra ninguém e aparece lá, e dou exemplo até, desculpa ter que dizer, depois eu vou dar que é do cão, você aparece lá, as pessoas te olham, você não tens referência, ninguém te conhece lá. Você não tem referência nenhuma. Chega, entra lá, ai, em nome do Senhor Jesus, amém. Para você ultrapassar certo tipo de coisas, é preciso também um suporte. E eu digo assim, um cão, quando está na rua, por mais que seja de raça, se está suja, as pessoas dizem, está vendo aquele um quenho ali? Mas até um quenho, que as pessoas dizem que é um cão sem raça, sem um pedigree, quando está tratado e tem dono, disse, ei, que raça é essa? Exato. Por quê? Porque tem um dono. Não digo que os nossos apóstolos são os donos, não. São os nossos mentores, são os nossos representantes, que ao olharem para Inês, eu vejo alguns irmãos da igreja, quando fazem oração, se parecem com o pai. Exato. Se você não se parece com ninguém na arena, eu já vi situações em que houve momentos que disseram, ei, não toca com filha da Abraão, é filha da Abraão aquela. Já ouvi. Por quê? Porque eles sabem que quando eu falo, honro o meu pai espiritual, e eles sabem, não toco, na arena espiritual vem e diz, ei, deixa ela passar, é filha da Abraão. Na arena espiritual, deixa passar, é filha do Baruan, é amiga do Baruan. E senão o Baruan vai começar a me atirar aqui com orações. O diabo lhes conhece. Mas não estou a dizer que isso é mau eu estar a falar isso, mas é importante explicar porque a ti quem te conhece, para você entrar, até quando você nasce, porque existe idade espiritual, existe idade, né, física, que é esta nossa cronos. Você às vezes é um bebê. Se você é um bebê, entra, vemos frequentemente nas redes sociais, criança perdida no sítio X. Por quê? Porque está perdida, ninguém sabe quem é o pai. Na arena espiritual, se você está lá, você é bastardo. Mas quando você apresenta, diz que não, é filho de fulano, não, deixa ele entrar, deixa passar. É filho de fulano, está a passar por tribulações. Eu gosto de dar o exemplo que eu li há dias em Timóteo, Onesífero. Paulo orou por Onesífero para que tivesse misericórdia dele. Assim como os nossos pais espirituais, nós somos impactados muitas vezes por causa do nível de unção que eles têm. Estás debaixo de que cobertura? E se você não honra essa cobertura, não tem honra para esta pessoa, ele não tem como, por mais que ele queira te cobrir, vão dizer, aquele nem lhe respeita, nem fala dele, ele está a orar, tá bom, a oração pode impactar, mas você não é alcançado como deveria ser alcançado. Eu mesmo que eu digo, um cão ali bem tratado, você até pergunta qual é a raça. Uma mulher abençoada, que ora, que está dentro, não quero fazer essa comparação, mas às vezes é preciso a gente ir até baixo para as pessoas poderem perceber. Por isso é que o que acontece? Não querendo desencorajar, mas eu tenho que dizer, talvez isso possa te decepcionar, aquelas pessoas que trocam de igreja vão ali, que eu digo que é prostituição. Quem é seu pai? Qual é a honra que você dá ao seu pai? Que tipo de coisa é essa? Qual é o princípio? Você está dizendo que o seu pai não é capaz de te mentorear? Você pode conversar com pais espirituais, mas você tem que saber
Honrar o teu pai, o teu comportamento, a tua postura, a maneira de lidar com o próximo. Deve saber que não, esta pessoa tem uma orientação. Mas se você não honra essa orientação, por isso há muitos ministérios frustrados, que pessoas aprendem as coisas, pensam que é a nível literal, e porque até são ungidas são, mas não crescem no ministério, por causa da falta de honra aos seus pais espirituais. O princípio da honra vai embora, e se ele não honra, como é que ele vai ser honrado? Vai ter sempre filhos conflituosos, problemas no ministério, vai dizer que não, porque não sei o que, se você saiu de uma desonra, queres honra para quê? Honra gera honra. Glória a Deus. Amém. Sim, honra gera honra. Eu não quero também desencorajar as pessoas que têm um ministério, sim, mas sabe, Eliseu e Elias são um grande exemplo disso. E digo, se a gente vai lá à Bíblia, ele só queria a unção. Mas por quê? Porque honrava a unção, ele honrava, reconhecer. É algo aquilo de exaltar. Você dizer que não, este homem é um homem de Deus. Este homem tem Deus nele. Existe um Deus que está a falar lá. Há coisas que os homens de Deus nos falam, nós sabemos que não. Deus está a falar comigo. Como é que Deus vai falar contigo se você não está a honrar aquele que ele te mandou? As pessoas perdem isto. E acham que já estão prontos. Aquele ali está se a aproveitar da minha unção para crescer a igreja dele. Quando eu ministro lá na mesa, sai dali, o ministério é falido. Não sabe que ele está debaixo de uma unção. Se você honra, sabe teu ministério, fala com teu mentor, conversa sobre a tua situação. Honra algum sítio para Deus entender a tua linguagem, porque honra gera honra. Mas também, por causa desta questão daqueles que depois nós vamos ver, como a Amélia estava a dizer, que depois são os mesmos, eu digo, sempre há um filho pródigo no meio de tudo isso. E o importante é que eu sei que os homens de Deus, tanto teu pai, o apóstolo Baruano, é um homem que sempre está à espera sentado, que nem o pai que recebe o filho pródigo, não é assim? Então há sempre filhos pródigos, com pessoas com comportamentos de filho pródigo. O bom é que voltam. Mas nós também não podemos nos olhar lá e dizer, há pessoas que fazem, amontoam-se para falar mal dos pastores. Eu digo, isto aqui é demônio. Não quero apanhar lepra. Né? Não quero estar na mesma condição de Miriam, não quero estar na mesma condição de Arão. Então, honra gera honra. Se você desonra, pode ficar a saber, amado, a tua vida vai ser um desastre. A tua vida vai ser um desastre. Não precisa ser Inês a dizer. Vai ser um processo que vai ensinar a pessoa. Se você não honra, até nas pequenas coisas, mesmo no trabalho, se você não honra o teu chefe, você é promovido? Não. Logicamente que não. Mas olha, este é um ponto extremamente importante. Por quê? Nós vemos aqui várias histórias na Bíblia sobre este assunto de nós acharmos que falar mal, vamos lá olhar por este lado, falar mal dos homens de Deus, agora parece que virou algo normal, algo comum, infelizmente. Mas nós nos esquecemos aqui deste cenário do Arão e da Miriam. Lepra. Sabe, a lepra ela vem de várias formas. De várias formas. Vocês conseguem fazer esta assembleia para falar dos homens de Deus, para falar mal. Porque se fosse para honrar, eu sentar e dizer, olha, Palmira, o que achas da gente comprar? E olha que há uma potestade que está a trabalhar a favor disso, não é? Está ali sentado. Eu posso ligar para Inês, olha, Inês, o que achas de ligarmos para Palmira? O que achas de ligarmos para a mãe Jusceline? Juntarmos aqui um pouco que cada uma tiver, compramos um presente para o nosso pai espiritual. Não é pecado. Não é pecado, porque parece que torna-se mais fácil eu ligar para a Palmira, mas viste aquilo que o papá fez ontem? Estás a perceber? Deu um passo em falso no público. E os homens de Deus estão a ser muito atacados nos últimos tempos. Mas nós nos esquecemos que a lepra vem aí. E esta lepra não vem assim de maneira mais visível ao olho nu, vamos lá, aos olhos da carne, onde a gente vai dizer, isto está acontecendo na minha vida porque eu ontem falei mal do pastor Além. Isto está acontecendo na minha vida porque eu ontem falei mal do pastor Jeremias. Isto está acontecendo... Não. Moisés não estava lá. Sim. Quando a Miriam, o Arão e aquela Mas Deus vê tudo. Mas Deus
estava lá. Moisés ainda tentou, olha, não, deixa, perdoa. Então disse, não, aqui o assunto já não é contigo. Ninguém pode Tá mentir para o percebendo? Então, Espírito ainda Santo. que o teu pastor, ainda que o teu mentor, ele queira interceder por ti diante de Deus, ele não vai poder fazer nada se a maldição vier do próprio Deus. Isso. Ele foi chamado por Deus para fazer esta obra. Amém. Compreende? E você quer interpelar, quer dizer, você quer colocar-se como uma barreira, como uma pedra de tropeço na frente de um ungido, de um chamado. E acha que você tem autoridade para fazer isso? É complicado, bastante complicado. Até quando ires clamar por salvo se o teu Deus já o rejeitei? Realmente, quando Deus rejeita, é preciso uma misericórdia muito grande, que nem de Ezequias, quando a gente faz um pedido. Porque até Deus rejeitar, porque Deus não se agrada de determinadas coisas. É assim, eu digo que eu sei que pode até chocar, mas para mim, desonra é feitiçaria. É feitiçaria, não tem diferença com rebelião. Porque uma pessoa que desonra alguém também não está a reconhecer aquilo que ele tem dentro dele. E infelizmente as pessoas não têm consciência disso. Parte das coisas que eu sei, eu tenho consciência de que aquele, até irmãos em Cristo, eu honro porque eu sei que esta pessoa é uma pessoa importante, sabe? Até a amiga que me introduziu ao corpo de Cristo neste ministério, eu honro, até hoje. Amém. E eu digo, se Deus te enviou, tocou, te usou para me fazer a mulher que eu sou hoje, eu creio que é meu dever todos os dias. Quando eu entro em oração, Senhor, abençoe. Mesmo até eu digo aos anjos, quando estou nas minhas orações de línguas, abençoe aquela mulher, a Paula Tovela. Ela me indicou na brincadeira, achou que estava a brincar. Por isso eu digo, nada é por acaso. Nós até as pessoas devemos honrar. Sabe que até a pessoa que trabalha para nós, que cozinha, que trabalha lá em casa, que cozinha, cuida dos nossos filhos, devemos honrar. Uma pessoa que limpa a sua casa, que arruma a sua cama, o seu travesseiro, que faz a sua comida, é digna de honra. Porque se você vai lá e come, você está a dizer que ela faz algo que vale a pena. Para Inês estar bem vestida, Exatamente. a roupa muito bem lavada. É porque alguém fez este O trabalho. princípio de honra está em muitos lugares, só nós não prestamos atenção por causa de esta questão de egos, confronto de egos. Achamos que perdemos alguma coisa em honrar. Sabe que aprendi que também mesmo quando a gente está a andar, eu tenho visto, ainda hoje eu fui fazer uma matéria, não é meu, estava tudo muito calmo ali. Estava lá uma senhora a fazer limpeza. Eu só disse para ela, boa tarde. Ela não me respondeu, não estava habituada. Eu disse, boa tarde. Desculpa até mim, tu disse, bom dia. Não respondeu. Eu disse, bom dia. Como está? Ela, estou bem. Eu disse, hoje ninguém me perguntou se estava bem, né? É um princípio de honra. É um princípio que nós atraímos uma graça quando nós alegramos o Filho de Deus, que aparentemente está esquecido. A gente pode honrar de várias formas. Ainda não chegamos lá para explicar, mas é um princípio também que nós podemos fazer. Com um boa tarde, um bom dia, nós também estamos a honrar alguém. Agora imagine alguém que pega o seu tempo madrugadas, a orar pela meia, a levantar pela igreja, a interceder. Você não honra. Aquilo nem te alcança, porque os anjos do Senhor nem vão te ver. Por causa da tua falta de honra, tua ingratidão. É mais fácil eu comprar aqui uma t-shirt nova para oferecer um suposto Adão. Mas não posso comprar aqui uma gravata e oferecer o meu pai que estará ali comigo o tempo todo. Aquele suposto E mesmo Adão. quando não está o tempo todo, na arena espiritual, é como se ele também estivesse a te alcançar. Porque, sabe, eu digo que as pessoas, é aquilo que eu digo, há muita gente também, eu aprendi isto, há muita gente frustrada na igreja, por causa da falta do princípio da honra. Aquilo que estava a dizer, eu não consigo, eu não tenho nada, eu estou lá, eu acho que aquele pastor ali não se dá bem nesta área aqui. Eu acho que até pode, supostamente, como ela está a dizer, mas sabe,
tudo parte pela falta de honra. E às vezes os pastores, há pastores que eu digo que têm um dom de ser pai. O seu eu também tenho certeza que tem um dom de ser pai. Mas há outros que são pastores mesmo. E aqueles que têm o dom de ser pai, costumam ter muito filhos ingratos, porque eles são tão acessíveis aos filhos, que depois os filhos pensam que essa acessibilidade é falta de unção em algum momento. Se a pessoa está sempre disponível para atender o telefone, ajudar, dizer faz assim, faz aquilo, esse aqui, qualquer hora vou, até já degueta pastor. Fala, Deus. Esquece! Só falta chamar de bro. Exatamente! Esquece, falta de honra. Você tem que saber que este é meu pai. Se está a ter acesso, é porque aquilo que eu digo sempre, você tem acesso a um homem de Deus, que tem uma comunhão com Deus, honra. Sabe, você não vai precisar de certas coisas na vida de abrir por causa da tua honra. É a honra que atrai esta graça também divina. Olha, eu não sei se isso tem acontecido contigo, mas quando me encontro em um confronto espiritual, de noite dormindo, se a minha força não consegue chegar até lá, o meu pai sempre aparece. Para ver o que? O meu pai sempre aparece para me tirar daquela situação. Agora viu, agora percebeu. Deus, isso eu gosto disso. A glória de Deus é tão grande que Ele não pode vir para ti chegar e dizer, Amélia, se não moras, vai diretamente para a glória. Se você honra o teu pai, ele tem como falar contigo através dele. Não é necessariamente a ele, mas você vê que é uma autoridade que está no teu sonho a tirar. Você diz, é Deus. E se nós somos sábios, ele próprio, quando você lhe conta, diz assim, é Deus realmente. É realmente Deus. Quando muitas vezes há um sonho também que às vezes a gente tem, quando está num processo, eu digo este processo, eu falo porque nunca contei muito bem a minha história. Na Arena das Trevas nós temos sonhos às vezes, quando estamos muito ligados à Arena das Trevas, principalmente na área do curandeirismo e estas coisas. Quando entramos na Arena Divina, às vezes acontece a gente sonhar a dormir com os nossos pastores, a manter relação, é intimidade com Deus. Eu já ouvi isso várias vezes. Se Deus coloca a cara do teu pastor, ele está dizendo que quer ter intimidade. Deus quer ter intimidade contigo. Por representação de uma autoridade. Ele já pode vir até a ti. É aquilo que eu estava a explicar no início, se as pessoas entenderem, na arena espiritual, já é possível te alcançar. Até te representa com o teu pai espiritual. Às vezes até com um filho, né? Às vezes quando o teu nível espiritual é tão baixo até o ponto de você não entender. Você pode sonhar com o teu pai a dormir, você interpreta, não assusta, mas sempre a tendência é querer saber, será que é isto? Não. Ele pode ir com o irmão Manu, irmão But. Você diz, mas sonhei com aquele irmão. Amado, ele é santificado, não se preocupe. Amém. Deus está a falar. Amém. Por causa de quê? Por causa desse respeito que você tem. Respeito pelo ministério, a honra que você tem pelo ministério. Você começa a sonhar com os filhos daquele que ele também discipula. Mas a falta de disciplina, a falta de maturidade espiritual, onde é que nos remete? É marido espiritual. Mas aí está. Aquele pastor é feiticeiro. Sim. Como é que ele aparece no meu sonho a manter relações sexuais comigo? Olha, mas a honra vai te buscar o entendimento, porque você vai perguntar, vai te responder. E se você não tem honra, você não pergunta, começa a falar mal, e já começa a fazer estas suposições. Exatamente. E atrai a maldição. Conta para um irmão, conta para uma irmã, aquilo vira já uma comunidade desonra total de rebeldes dentro da igreja. Aí está também uma parte da desonra. A necessidade da gente ter o discernimento que quando acontecem determinadas coisas na nossa vida, há a necessidade da gente aproximar ao homem de Deus para apontar o que aconteceu. Não é necessariamente já ir ligando aqui para aquela minha amiga. Acho que eu tenho que sair daquela igreja porque ontem eu sonhei com o pastor. Eu acho que as coisas ali não estão muito boas. Não é Sabe, assim. Eu costumo dizer que a gente não precisa ter certeza
que aquela pessoa com quem eu estou tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te certificar. Nem que ele, ainda que você neste momento esteja a passar pelo espírito de engano, faz parte do processo. Amém. Então as pessoas não devem ter medo quando eles têm certeza de si próprios. Não há joelho no chão que não fale Deus. Amém. Não há joelho no chão que não diga a essência de Deus. Então eu acho que eu já ouvi muitas vezes, até também o meu pai espiritual, Inês, relaxa. Porque não sei o que, eu acho que... Relaxa. E esse relaxar, essa pessoa que está a dizer relaxa, é esse teu mentor. É este que você está. Já liguei também algumas vezes para o apóstolo. Apóstolo, eu tive um sonho. Aleluia, amém. Graça e paz. Eu estou acelerada. Ele estava a mostrar. Porque se eu ligo, também é uma honra que eu dou. Temos que honrar os homens de Deus. Temos que questionar as pessoas certas. Ou aquelas que pelo menos Deus nos apresenta. Eu já ouvi muitas coisas. Já fiquei muito assustada. Mesmo às vezes também tentaram falar do meu pai espiritual, apóstolo Baruani, apóstolo não sei o quê. Eu digo, sabe, aquela pessoa com quem eu conversei não é essa pessoa que ele está a dizer, o que ela está a dizer. Exato. Por quê? Porque eu tenho honra para quem me dá entendimento. Ainda que possa existir um pouco de verdade, nós temos que ter o princípio de honra. Quem nos tira da ignorância, temos que honrar, principalmente no reino de Deus. Porque Deus também lida com cada um de nós da maneira dele. E se todos nós estamos em Cristo, incluindo os nossos pais espirituais, que são os apóstolos, todos nós tivemos um processo para chegar lá. Amém. Todos nós tivemos alguma coisa para chegar lá. Agora, se a gente estiver a condenar o processo de cada um, vamos reinar no mundo de desonra, porque todos não têm esse merecimento de estarem a ser. Eu também cairia num processo de desonra. Mas há pessoas que me honram também, da maneira deles, mas eu me sinto honrado. Há quem diz, olha, eu quero ter intimidade com o Deus da Inês. Está a perceber? Porque Exato. tu já representas alguma coisa. Sim. As pessoas já aproximam, elas querem saber. Que Deus é esse? Compreendes? Querem saber, mas como? Lixuxa, como Inês? Porque elas acham que Deus é um Deus que lida com um certo grupo de pessoas e despreza o outro. Mas aqui não funciona assim. Deus, ele quando quer usar uma pessoa, é aquela. Não interessa o passado, não interessa o processo. Ele sabe, ele mesmo permitiu que aquela pessoa vivesse tudo aquilo. Sem dúvida. Para hoje estar a fazer esta obra. Sem dúvida. A obra, eu costumo dizer, se vocês pensarem isso, muitas pessoas que abençoam o ministério hoje não estão numa igreja. Amém. Estão a honrar o teu comportamento muitas vezes, que é aquele teu pai que te ensinou. Você diante dele, tá bem, eu vou tirar 5 mil meticais e voltar à tua igreja. Acho que esse teu pai aí te explica alguma coisa. Porque você se apresenta de forma também a honrar a Deus. E eles honram aquela tua postura. Eu acho que uma das formas também mais simples de honrar, porque muitas das vezes a gente acredita que honrar é sempre comprar alguma coisa material, um bem. Não, eu não vejo a honra somente nesta vertente. Mas nas nossas conversas, o que a gente fala a respeito dos homens de Deus? Na nossa abordagem, quem é o teu pai, né? Quem é o apóstolo Abraão? Se tu chegas para mim e falas do teu pai com aquele ânimo... Gostei disso. Quem é o apóstolo Abraão? Exato. Sabe, uma das coisas, se existe muita gente que me conhece, se entra e me diz que meu pai não presta, ou que sabe... Algumas pessoas já sabem, não vale a pena tocar o nome de Abraão para Inês. Acho que estamos juntas nessa, porque eu já perdi. Quer dizer, não perdi porque não era para estarem na minha vida, não era para fazerem parte. Muitas pessoas eu descredibilizei por causa disto. De dizerem que, mas o teu pai, sabe, não importa. E até uma das coisas que também ia dizer, como honrar, uma das maiores honras é você não levantar
alguma coisa errada, ou um falso testemunho, ou ainda que ele tenha feito algo que você tenha visto que está errado, tapar a nudez. Filho de Noé, como é que foi amaldiçoado? Destapou. Porque ele não soube encobrir. Não tapou a nudez do pai. Hã? Então, se você não tapa a nudez do teu pai e você faz isso, qual é o caminho que levou cá? Maldição. Então eu digo, não falem mal, principalmente dos apóstolos também com quem eu tenho uma comunhão, porque eu estaria a dizer que este apóstolo não tem respeito. Eu não entendia. Há certos homens de Deus que você pode comentar, ter uma conversa espiritual, porque eles vão entender, porque há algumas questões, há coisas que também alguns homens de Deus fazem que eu digo que são questionáveis, mas depois você diz que não é homem de Deus como tal. Aquele veio porque quer se fazer de homem de Deus. Desculpa, porque isto existe. Mas eu hei de falar, vou dizer, apóstolo Baruan, porque não sei o que, fez aquilo. Qual é a minha autoridade? Cheguei até o ministério, eu consigo ter 70, 80 ovelhas para eu poder falar dele. Ainda que tenhas. Tenho essa legitimidade. Ainda que tenhas. Não, mas ainda, eu digo, ainda, mas primeira pergunta que eu me faço é essa. Ele está a fazer o trabalho que Deus confiou. Amém. E confiou a cada um de nós, que nem eu consegui alcançar nenhuma alma. Ele está a fazer. Que autoridade eu terei de fazer isso? E como disse a Amélia, nem sempre é com bens materiais, mas muitas vezes é com bens. Desculpa ter que dizer. Por que eu digo isto? Porque às vezes as pessoas também encontram um descanso em dizer que honrar um pai não é. Eu cresci na igreja católica. Eu lembro que sempre se deu oferta. Nunca ouvia falar de dízimo, não posso mentir. A oferta era para manter a igreja. E muitas vezes também tinha um momento em que nós dávamos ali, cantávamos Eucaristia. Naquele momento, depois disso, tínhamos as frutas para ir dar. Deus ele comia aquelas frutas. É o que eu pergunto às pessoas, não é Deus que come aquelas frutas. Eu já fiz alguns trabalhos de comunidade, inclusive já vi algumas visitas de Estado, já presenciei. Aquela população vai com gado, vai com aquilo que pode, com mandioca. Para oferecer. Se o presidente da República tem aquilo tudo que eles sabem, mas eles insistem em dar. O que significa aquela coisa que estão a fazer? Honrar o presidente. Exato, estão a reconhecer. Não estou a entrar na política, estou a entrar na simbologia ainda, não é? Porque política não é o que viemos tratar aqui. Mas se eles vão com isso, é porque o quê? E o teu pai espiritual você não pode dar. Eu, se pudesse, todos os domingos, eu podia levar um bolo, podia levar um dinheiro de almoço para meu pai e a família, não gastar o dinheiro dele. Atenção, não estamos a dizer que os pastores são mendigos. Atenção, é bom dizer isto. Mas eu levaria todos os fins de semana se eu pudesse. Coisa, natas, não sei o que, fartura, para ele não sentir falta. Amém. Meus filhos, antes de nós comermos na mesa, eu digo, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa refeição, abençoa a mesa dos pastores para que nunca nos falte também. Porque quem é que nos alimenta? Você só agradece pela comida, mas agradece pela mesa dos teus pastores. Você sabe se o teu pastor está a comer. É verdade. Quantos pastores estão a ficar doentes por causa de não ter comida em casa, por causa deste tempo de pandemia, se nós próprios. Pastor é pessoa, pastor é título, apóstolo é título, mas é pessoa. Então não arranjem subterfúgios para você dizer que não. Havia uma certa igreja que eu não quero mencionar, que eu acho que foi um pouco mal interpretada pela maneira que trouxe esta questão da honra. Porque criava votos, etc. Mas dar um carro a um pastor, um apóstolo, eu se tivesse dinheiro eu daria. Eu também. Dar uma casa a um apóstolo, eu daria. É uma maneira de honrar um fato que você sabe que ele gosta. Eu honro, eu dou. Uma gravata, você está a honrar. 500 meticais, você está a honrar. Carga enviar. Exatamente. E houve um dia, e vou zangar para todos vocês aqui, desculpa estar a falar ao vivo.
Outro dia, não sei se tive a vaga impressão do apóstolo ter me dito, não, eu estava aí no Chapa. Eu disse, no Chapa, apóstolo? No Chapa. Quantos irmãos aqui têm carro? Porque o pastor não grita, o pastor não fala, mas é tua obrigação. É a obrigação de cada um de nós. Principalmente aqueles que entendem. Perguntar, está tudo bem, pastor? Está tudo bem, papá? Precisa de alguma coisa? Ah, minha filha, não sei o que pode não dizer. Ver como é que está a ser também a vida do teu pai espiritual. Vocês não podem, ninguém pode permitir que o seu pai espiritual, aquele que prega, ande a pé. Enquanto você tem carro, pode dar boleia. Mas tua amiga quer ir ao salão pôr unhas. Você, estou a vir, não sei o quê. Quero ir à Bahia Mall tomar sorvete, está aí na linha da frente, estou a ligar. Isto me dói, me fere bastante a alma, porque eu digo assim, que tipo de evangelho nós estamos a construir nós? Amém. Eles sabem a dor, porque todo aquele que serve ao altar, para chegar a te servir com aquela disciplina, ele sabe que não está ali somente porque ele decidiu e quer. Ele até podia ter sido um Jonas, mas Deus vai te alcançar. Ele teve que ir para lá. Você tem que fazer parte. O pastor, o apóstolo também tem problemas. Pode não ser a nível como nós temos, mas é preciso você também ter consciência de que, ter o princípio de honra, servir. Ele não precisa de te dizer que precisa de um bolo no fim de semana. Qual é o pai? Se você sabe que ele gosta de bolo. Ainda que está em fartura, Inês, estavas aqui a citar a situação do presidente da República. Exatamente. O presidente da República não compra nada. Exatamente. Mas ainda acrescentam. Exatamente. Então, por que nós não podemos oferecer? Exatamente. Se a Lixuxa é confeiteira, se a Lixuxa cozinha, faz alguma coisa, por que não? De quando em vez preparar alguma coisa e oferecer. Já é uma forma de honrar os nossos. E quando alguém faz, repara, quando alguém o faz, se alguém encontra-me com um pirex, vamos lá, de um bacalhau, estou a levar para a casa do meu pai, encontra-me com um bolo lindo, estou a levar para a casa do meu pai. Isso vai para a casa, estou a levar para a casa do meu pai. Xiii, vocês também exageram. Isso mesmo. Mas, misericórdia! Por isso eu faço quem assim. Cuida de mim, não é meu pai? Eu faço assim. Eu sempre digo, queres ser meu inimigo, queres ser minha inimiga? Fala do meu pai. Sim. Quem toca nos meus, mencionar o nome dos meus, até Deus diz, seja meu amigo, seja ungidos. minha amiga, seja meu pai, seja minha mãe. Eu costumo dizer, quando eu converso às vezes com a Palmira, quantas vezes eu martelei as minhas irmãs por causa do comportamento? Mas deixa que eu fale das minhas irmãs, porque eu estou triste com aquela situação, não te vou permitir acrescentar lenha aqui na fogueira. Não, minha irmã, não toca. Eu é que estou a falar porque eu sim, não são os nossos filhos, as nossas mas pessoas. Não vem. Então por que eu vou permitir que tu venhas falar de mim? Não que eu diga que o meu pai é perfeito, mas eu aprecio a pessoa do meu pai. Eu aprecio a pessoa que Deus colocou na minha vida para me mentorear. Então não te admito buscar defeitos, buscar coisas de falso testemunho, ainda que seja verdade. Não me interessa a mim. O que importa é aquilo que Deus enviou ele para fazer na minha vida. Mas também é falta de conhecimento do povo. Então eu creio que hoje você, que já sabe que isso pode causar algum dano, vá ao teu lugar secreto, fale sobre a tua situação e você já sabe como pode honrar. Não invente desculpas, porque você acha que o seu pastor pode ter. Você pode honrar com comida, pode honrar com carro, pode honrar com casa, pode honrar com dinheiro, pode honrar com mantimentos. Estas são as formas que você pode honrar o seu pai espiritual. Não está errado ele ter 3, ter 4, ter 5 carros. Não está errado. É o teu gesto, é a tua maneira de agir. É a tua forma, porque se você diz que não, ele tem, então você nunca vai dar nada. Um pai, até eu digo, as nossas mães mesmo lá em casa, quando recebem 10 meticais de tigre, a felicidade é tanta. Há coisas que se você deixa o teu pai feliz, você não vai precisar de pedir oração, ele sempre vai colocar a oração lá porque te admira. É bom você receber um elogio também do teu pai espiritual, não é? Então, também aquilo que eu digo, mesmo que você se decepcione com ele, mesmo se em algum momento
você sabe que ele fez uma determinada coisa. Eu digo uma coisa, se nós próprios temos um corpo e tropeçamos, se você tem o teu pé aleijado, você diz, tenho ferida, você vai desistir de andar? Não. Então, com o teu pai, que é o próprio, que é a pessoa que te mentoria, se ele falha ou você acha, porque é a tua justiça essa falha, não é? Então, se ele falha, você vai desistir daquela pessoa. Se ele é que te faz andar, é parte dos teus membros. Você não tem como. Você tem que ir, e se isso te fere muito, vai e confessa, ele é um homem de Deus. Ele tem discernimento, tem sabedoria para chegar até lá. Ele também sabe, e ele é capaz de dizer, eu admiro muitos homens de Deus que também sabem dizer, minha filha, eu não sabia que te magoei, eu peço desculpas. Há pais assim humildes. Mas também, a maneira que a gente aborda determinados assuntos também determina a maneira que nós recebemos esse tal pedido de desculpas. Então é importante nós sabermos que, caso também ele nos decepcione, supostamente na nossa maneira de agir, não é sair para outra igreja, não é sair para... Porque o inimigo quer fazer isso, para você realmente sair, porque há alguma coisa que aquele homem de Deus vai te dar. Amém. E você certamente se desiste, se decepciona, não são sentimentos do inimigo, isso são ataques. E depois, quais são também os direitos? Eu digo direitos e obrigações, não é assim que diríamos? Então, quais são os teus direitos? Quais são as tuas obrigações? É teu direito. Você pediu conselho a ele, sim, é teu direito. É obrigação dele também, como teu pai espiritual, trazer alguém, não necessariamente sempre ele, até os teus irmãos em Cristo, para te atenderem, para estar lá. Mas é um dever você honrar o teu pai espiritual. Uau, glórias sejam dadas a Deus. Eu acho que levaria aqui a noite inteira a conversar a respeito deste tema, porque é bastante importante para que todos nós saibamos qual deve ser o nosso verdadeiro posicionamento diante dos nossos pais espirituais. Lembrar, honrar é um dos princípios de sabedoria. Aleluia. Então, neste momento eu gostava de agradecer aqui a sua presença, né, esta conversa abençoadora que nós tivemos aqui, e vamos nos despedir aqui dos nossos queridos irmãos que estão lá em casa, em jeito de oração. Oremos agradecendo a Deus por mais este momento. Glória a Deus. Deus da graça, damos graças, Senhor, damos graças por este assunto, damos graças, Senhor, tu és digno de honra, tu és digno de glória. És majestoso, Pai da bênção. Obrigada, Senhor Pai, por esta abençoa. Senhor, continue capacitando a tua serva para que possa, Senhor Pai, levar a verdade até aos confins da terra. Jesus Cristo de Nazaré, Pai, conduza-nos, Senhor Pai, na luz, conduza-nos nos teus caminhos, não nos permita desviar-nos daquela que é a tua vontade nesta terra. Senhor, ensina-nos a honrar os nossos pais, ensina-nos, Pai da graça, a honrar todas as pessoas que estão ao nosso redor, sem, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, olhar para as suas fraquezas. Senhor, tu és glorioso. Entregamos, Pai, o nosso caminho nas tuas santas e benditas mãos, leva-nos em segurança até as nossas casas, proteja as nossas famílias para que não haja retaliação. Que a tua escolta angelical esteja conosco, dia e noite, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uau. Já está, né? Já, né?